Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Começando por aqui mais um Encontro Empresarial, Rádio Unijuí FM e ACI. A gente recebe convidado, mais uma vez por aqui. A gente vai tratar sobre gestão, sobre negócio, sobre empresa e sobre mais uma marca local que se configura aí expandindo para a região através de eventos, através da qualidade de seus produtos. Eu recebo a Fabiane Schwed, ela que tem a formação em Química, ela é cervejeira, tem outros hobbies que culminaram nessa questão de gestão e empreendedorismo, e a empresa é a Schwed's Beer. Isso aí, a cervejaria artesanal ijuiense, a gente marca aquela ijuiense e a gente vai trazer um pouquinho dessa história e trajetória por aqui a partir de agora. Então, Fábio, obrigada por ter aceitado o convite, bem-vinda então à programação. Obrigada pelo convite, é ótimo estar aqui, né, poder contar um pouquinho da nossa história, né. Ficamos bem felizes pelo convite. Perfeito. Então, queria que tu começasse falando um pouquinho sobre o início, né, dessa cervejaria artesanal aqui em nível local. Como foi essa ideia, como foi esse processo? E eu acho que tem muito a ver, assim, costura muito com a tua formação acadêmica, né? Sim. E é curioso, química com cerveja. Então, falar um pouquinho sobre isso nesse comecinho de programa. Tá bem, então. Bom, é bem como tu falaste, assim, a química ela é uma coisa curiosa, né? Porque a química é invenção, né? É você experimentar coisas, né? Experienciar coisas o tempo todo. Tudo começou nas panelas de casa, né? Começou como um hobby e foi um hobby que me levou a outro, né? No questionário que vocês me enviaram eu coloquei vários hobbies, né? Tem várias coisas que eu gosto de fazer e dentre eles o antigo mobilismo, né? Eu tenho um Opala 73. Meu Deus, do Opala 73 nós vamos pra Química, mas vai fazer sentido, né? Vai, vamos lá. Logo a gente chega lá. Então tendo, né, esse hobby com o antigo mobilismo, eu participava de encontros de carros antigos, né, na região e tal. E aí, em um desses encontros, eu conheci um cervejeiro profissional, né, e eu sempre muito curiosa, né, então, mas eu vou conversar com ele. Na época, eu trabalhava em fábrica, mas outro ramo, né, com biodiesel. E, mas eu quero entender como é que é esse negócio de fazer cerveja, né. Aí, conversei com eles, não, mas vamos lá visitar a nossa fábrica e tal, vamos trocar uma ideia. E aí essas visitas se tornaram bem mais frequentes, né, pela curiosidade, né, e bem naquela época teve aquele boom cervejeiro com cursos de fazer cerveja em panela e tal, foi bem naquele período aqui na nossa região, no caso, né, não, o movimento se iniciou obviamente na capital, né, e depois vindo para o interior. E aí, conversando com ele, disse, não, mas, né, vem nos visitar e tal, e as visitas se tornaram tão frequentes, e aí eu fui aprendendo tanto na panela, quanto na fábrica, né. E aí, nesse movimento do universo cervejeiro, dos paneleiros, que a gente chama, né, o pessoal fazia muitos encontros finais de semana, fazia uma churrascada e já fazia cerveja, né, entre amigos e tal. E então eu fui me juntando com esses grupos de amigos e produzindo junto, e troca ideia de receita. Então, até então eu era apenas uma entusiasta, né? Ia para eventos fora de Juí, nas minhas viagens sempre no roteiro tinha que ter uma cervejaria, senão a viagem, o roteiro não estava legal, completo. E até que em 2019... Daí eu já comecei a participar, né, montei as minhas coisas e as minhas receitas e comecei a participar em eventos como um Festival de Cerveja aqui em Juí, né, que tem também realizado pela Indupropil. E aí, naquele período ali da pandemia, o pessoal perguntava, mas você não vende a cerveja e tal? Porque fazia para consumo, aquela coisa, aquela troca entre amigos, né? O amigo cervejeiro produziu o estilo tal, você troca com ele. O que tu colocou nessa receita? Como é que tu fez isso e tal? E aí, naquele período, eu fui questionada, eu não tinha pensado em venda, né? E aí que eu descobri o modelo de negócio cigano. Que é o que significa isso? É quando você utiliza de equipamentos da estrutura de outra cervejaria para produzir as tuas receitas. E isso te possibilita, então, testar várias coisas. Você não precisa ter um investimento inicial tão alto, né? Montar uma cervejaria. E te possibilita, então, fazer todos esses testes, né? E mais do que qualquer coisa, você sai com um registro, né? Porque para se ter a venda, tem que ter um registro, né? Tem um controle maior de tudo isso. E aí eu descobri isso
fui atrás disso, né? E comecei a produzir, então, numa cervejaria em Cerro Largo. E aí, de lá, não parei mais. Hoje não produzo mais em Cerro Largo, né? Outra cervejaria em outra cidade. Mas... até então, eu era empregada pública, na época, eu conciliava isso como hobby, né? As panelas de casa, final de semana. E aí chegou um momento que essa demanda começou a aumentar, né? Na pandemia, então, que eu descobri esse modelo de negócio, o pessoal começou a pedir, comecei a fazer vendas e tal, comecei a colocar em pontos de venda, porque então eu tinha um produto com rótulo, com registro e tudo mais, né? Com as exigências que se tem. E aí, bom, chegou um período, 2023, eu então saí do meu emprego e para tocar para viver disso. Viver disso, exatamente. Fábio, quando você fala assim, reuniões de amigo, tem aquela troca de experiência, pede opinião, sim, né? Ok. Para fazer uma cerveja artesanal como você faz representando a tua empresa, obviamente tem talento, tem técnica, mas sim, eu tenho a curiosidade de saber mais sobre a parte da formação acadêmica ali, da química. Como que é sim, colocar isso na panela e transformar, então? Sim, é bem bacana. Eu tenho também um pós em engenharia de produção, né? Então também ajuda um pouco. Bom, assim, primeiramente você tem que, claro, estudar o universo cervejeiro, né? Tem toda a questão dos insumos, do malte, do lúpulo, levedura, cada estilo tem uma composição diferente e aconteceu assim, comigo como com vários, de você fazer uma receita e ela não ficar legal. Isso acontece, principalmente quando está iniciando, né? São testes, você está conhecendo o insumo também, né? E assim como você adquiriu um malte de uma fábrica, de uma marca, não é igual a outra. Então, tudo isso é só com a experiência para você, né? Mas, assim, o controle de qualidade, eu sempre brinco assim que, por mais que seja lá na panela em casa, o controle de qualidade existe também. E aí a química me ajudou muito, né? Porque aí eu já tinha uma noção do que fazer, do que não fazer. Tem que medir densidade, tem que cuidar com a transformação, alfa-ácido e tal, deu certo, como é que a questão do alfa-ácido daquele lúpulo atingiu o que eu queria, não queria. Então, é bem bacana, assim, para mim foi mais fácil a familiarização com tudo isso, porque eu já vinha de fábrica de outros setores, perfeito, obviamente, mas facilitou muito, com certeza. Certo, e o teu produto hoje? Vamos falar um pouquinho da questão de produção, não sei se posso te perguntar aonde que se faz isso, sim, né? Sim. E os diferentes canais, as diferentes frentes em que vocês estão atuando. Sim. Hoje a nossa produção, então, é em Santa Maria. Santa Maria? Isso. Nós conhecemos um pessoal bem bacana na cervejaria que nos atende lá, eles atendem nós e mais 5, se eu não me engano, 5 outras cervejarias ciganas que a gente chama, né? Isso é um modelo de negócio. É um modelo de negócio, exatamente. O que é bom para os dois lados, eu digo, né? Porque, por exemplo, assim, se você tem hoje uma estrutura de uma cervejaria, por exemplo, no inverno, você tem tanques ociosos, né? Porque a demanda baixa muito. Então, eu digo assim que é inteligente de quem tem a estrutura alugar para outra cervejaria e para quem está precisando é ótimo, né? E, então, eu digo assim, eu acho bacana principalmente pelo seguinte, você não arranca com um investimento tão alto, até porque assim, inserir uma marca nova no mercado não é fácil. Então você precisa trabalhar várias coisas, né? Agradou, não agradou o cliente. Como é que é o perfil da nossa região? Eu já descobri muita coisa nesse caminho, assim. O que o pessoal gosta mais aqui? Gosta de um chopp mais leve. Vou fazer uma IPA, mas eu não posso fazer, desculpe o termo, mas a gente entre cervejeiros, a gente fala aquele soco no estômago, né? Não claro. Pode ser uma IPA forte. Tá. Então, é muito... o perfil regional, assim, também é uma coisa bem... Tem que estudar isso, sabe? E aí, então, como você está terceirizando a produção, claro, tu vai ter um custo maior também no teu valor final, no teu litro ali, mas é interessante porque tu consegue mensurar muito melhor assim, essa questão das vendas, né? Eu tenho um evento em tal cidade, tal região, o que eu vou levar para lá? Vou produzir tanto e tal, eu consigo jogar mais fácil isso, até porque eles têm tanques de diferentes tamanhos, isso nos auxilia bastante também.
E a própria experiência também deles, a gente, eu digo assim, aprendi muito nesse período com eles também, porque eles, né, já têm um tempo de estrada maior que nós, né? E isso é muito bacana, assim, no meio cervejeiro, sabe? Principalmente no início, assim, essa coisa de eventos, e tu trocar uma garrafa com fulano que faz tal estilo. Nossa, assim, eu hoje não sei te dizer quantos estilos de cerveja existem, não tem como te dizer isso. Porque existem escolas cervejeiras e dentro delas existem N estilos. Então, assim, eu digo assim que eu acho que, como dizem pra mim, teu olho brilha, né? Brilha. Por quê? Porque eu sinto que eu nunca vou aprender tudo, sabe? Eu acho que esse que porque são muitos estilos, e obviamente que também mudam as coisas, né? Hoje, assim, a gente vê um público novo que ele quer produtos diferentes. Eu quero uma bebida sem álcool. É um desafio. A gente já está correndo atrás disso, já está fazendo testes. Eu quero um chopp com uma caloria mais baixa, porque eu vou na academia, porque eu tenho um lifestyle assim. Então, assim, empreender já é matar um leão por dia, como se diz, né? Mas é inovação. Tu tem que estar sempre... Eu não posso fazer o mais do mesmo nunca, né? Então, obviamente que eu tenho que ter... Por exemplo, a gente fala que quem paga as contas é a Pilsen, porque é o que gira em maior quantidade, né? Obviamente tem que ter e não vai ficar mudando receitas, né? Mas o nosso diferencial, até tu perguntou a questão do modelo de negócio, como a gente atende, né? Atendemos o cliente final com a entrega da chopeira, né? Do produto em casa, em eventos ou confraternizações pequenas. O PET em estabelecimentos e no nosso estabelecimento também. E a gente gosta bastante de fazer eventos, né? E por quê? Não só porque tu vai atender um público maior e tal, mas porque é no evento que eu consigo levar uma gama maiores de estilos, é o que eu consigo mostrar o que a gente sabe fazer, né? Porque o consumidor final geralmente vai pegar o quê? Vai levar um Pilsen, um barril de Pilsen para casa, para uma festa, para uma confraternização, né? E numa feira, em algum outro evento, um festival, eu consigo levar várias coisas e tem muitas pessoas que nos questionam. E o que tu colocou nesse estilo aqui? Por que ele é assim? Por que o nome da cervejaria é esse? Entende? Então, e a gente interage e vai levando a marca e a cultura da marca para frente. Que o que é? Cultura cervejeira, né? Eu sempre falo assim, não é somente um rótulo. Por trás daquele rótulo tem uma história. Tem a história de um país... Red Ale, Irish Red Ale, é uma cerveja irlandesa. Então tem um contexto atrás daquilo ali. A IPA, da onde veio, por quê? Por que aquele nome? Então tem muita história por trás de cada rótulo. Por isso que eu digo, não é simplesmente um chopp para se tomar em quantidade. É uma cultura por trás de cada rótulo. E ainda tem toda, por isso que eu digo que tem muito conteúdo por trás. É a própria questão da harmonização. Tu consegue harmonizar cada estilo com um prato diferente. Então, até nós temos algumas propostas de evento para a ExpoFest e dentre eles a gente vai trabalhar a harmonização de pratos. Então, assim, eu digo, é um mundo vasto, assim. Pela primeira vez, tu diz? Não. Sim, pela primeira vez. A gente vai fazer a gente já tinha essa ideia há bastante tempo, né? E aí, teremos um espaço na ExpoFest. O que é a ExpoFest? É cultura. A nossa marca conversa muito com cultura, então por que não fazer esse link, né, gastronomia com o nosso produto e então proporcionar essa experiência, né, da harmonização dos chopps com... Esse já é um diferencial, uma projeção de futuro que eu ia te perguntar mais adiante. Essa questão da harmonização vai ser um grande desafio, com certeza. Quero te perguntar, Fábio, a questão cultural, já que estamos numa cidade do interior do estado com multiétnica, né? Sim. Isso com certeza diferencia, impacta, faz com que essa identidade também seja absorvida pela marca de vocês, já que estamos falando de cultura, né? Sim, então, como é estar em Ijuí neste movimento, cultural, né? Isso, exatamente. Sim. É bem bacana, assim, até os nossos rótulos, hoje a identidade visual dos nossos rótulos, ela traz uma mulher diferente em cada rótulo. Como que seria isso?
para a gente mostrar a diversidade das mulheres na produção de cerveja. Por muito tempo, assim, nas mídias se trouxe uma imagem pejorativa da mulher relacionada à bebida, né? Então, hoje, graças a Deus, isso mudou. Acho que até existe legislação para isso. E o que a gente traz? Por exemplo, assim... A Pilsen tem uma loira, porque faz o link com a etnia alemã. E ela tá lá vestida de macacão cervejeiro, porque ela tá produzindo. A Red tem uma ruiva, porque a Red vem da cultura irlandesa, né? Onde tem, né, o pessoal tem essa característica do ruivo, né? A Black IPA, uma negra com cabelo Black Power. A IPA é uma índia, porque a IPA é Indian Pale Ale. Então, nós trouxemos, né, essa diversidade étnica já tá ali, né? E tentando sempre fazer um link, né? E até a própria... falando agora de novo em ExpoFest, né? Um dos nossos estilos, ele vai estar numa das casas, né? Perfeito. Isso, né? Na Casa Leta, foi bem bacana, assim, a proposta. Eles nos procuraram porque um dos estilos que a gente produz, ele tem um insumo que é muito presente na gastronomia Leta, que é a maçã verde, né? E nós já estávamos com esse estilo na feira no passado, foi um sucesso. E aí, em conversa com eles, eu disse, bom, então... até eu tô dando um spoiler já aqui, porque tá na finalização, não tá pronto o rótulo ainda, mas até em contrapartida, em agradecimento à casa por ter nos procurado, a gente vai fazer o rótulo alusivo à etnia Leta. Nossa, que bacana. Sim, porque é bacana a gente enxergar, né, reconhecer isso, né, porque eles provaram o nosso produto, gostaram e fizeram questão de que isso fizesse parte do cardápio deles, né. Então, e o universo cervejeiro, ele é bacana porque tu consegue brincar muito com isso, né? E de novo, aí vem a química, né? Gostar de experienciar, de testar. E então é bem interessante, assim. E aí a gente... eu vejo que isso é só o começo dentro dessa... esse link, né, da cultura com Ijuí, né, da cultura cervejeira, cultura étnica e com a cidade, né, com o município. Vamos falar ainda dessa questão da parte de eventos. A Schwed's Beer, ela tem um portfólio padrão, como você vem trazendo pra gente. Tem a parte de inovação. Sim. O ano passado no ExpoFest vocês vieram com a maçã e acho que tinha mais um sabor. Tinha morango e maçã verde, foi sucesso da feira. Perfeito. Nestes eventos, são em eventos como este que vocês conseguem ter um feedback da comunidade para aperfeiçoar, mudar, melhorar? Qual é o termômetro ali que faz com que vocês comecem a produzir coisas novas sob demanda, digamos assim? Como Sim, que é? Muitos clientes nos procuram também, né? E assim, isso é normal no mundo comercial, que tu vai se aproximando dos clientes também, às vezes até criando uma amizade, né? Então tem pessoas que nos dizem, eu provei uma IPA na cidade X e eu gostei porque ela era mais frutada. As pessoas vão trazendo feedbacks e a gente é muito aberto a isso, né? Mas, obviamente, que os eventos é onde você tem um contato maior com as pessoas e também a nível regional, né? Ou, enfim, né? Onde a gente vai expor. Até trazendo um exemplo, em abril nós participamos do Festival do Balonismo em São Miguel, sim, que foi fantástico, assim, nossa, foi muito bom. E é missões, né? Regional. Então, a gente teve contato com pessoas de outras cidades que, nossa, em Ijuí tem uma cervejaria que traz esses sabores e tal, esses estilos de cerveja. Então, foi bem bacana, assim. Óbvio que a gente, né, quer trabalhar muito forte aqui, mas tem que ter um olhar regional também, né? E nós temos essa pegada missioneira aqui também, né? Então, a gente tem que ter um olhar sobre o que mais na região, o que é típico daqui, né? Não só Ijuí. Tem alguma outra fruta? Tem alguma outra coisa que a gente pode, um insumo, uma especiaria que pode ser usado? Então, a gente faz questão de estudar isso, né? Porque, por isso que eu digo, a inovação, ela tem que ser... A gente sempre linka muito inovação com tecnologia, né? Mas não é só isso. É pesquisa, é memória, isso, inspiração. Isso. E aí, agora tu falaste em memória, a memória afetiva. Vou fazer um link. Muitas pessoas me questionavam, mas vocês não fazem a Mouse Beer, né? E eu fiquei pensando, mas será Mouse Beer? Porque eu cresci tomando Mouse Beer, né? A minha mãe produzia em casa. Eu já tenho essa referência da produção de cerveja em casa. Preta? A preta, isso mesmo, E aí eu percebi o quão forte é aqui na nossa região essa memória afetiva quanto a Mouse Beer. E aí a gente começou a produzir nós não produzimos Mouse Beer. E aí o que eu fiz? Mãe, preciso da tua ajuda.
me passa a tua receita de Mouse Beer, né? Porque era ela que fazia quando eu era criança, né? Que legal. Isso aí, então a nossa receita da Mouse Beer é a receita da minha mãe. Isso aí. Só. E até no rótulo, o que a gente traz? Como a gente traz, então, essa diversidade feminina, né? O rótulo é uma senhora de coquinho. Inspiração a tua mãe. Não, assim, a imagem não configura ela, sim, né? Sim. Mas, assim, por trazer, assim, eu brinco, eu chopp de vó, né? Eu digo uma cerveja de vó, porque é a cultura dos mais antigos, essa produção da cerveja preta, né? E essa, então, culturalmente, assim, ela é bem relacionada com a questão da memória afetiva, porque a gente fez sob uma demanda, assim, porque muita gente nos procurou. Mas então, vamos estudar isso aí, vamos fazer. Lá vai a Fábio pras panelas. Isso mesmo. Os testes tem que fazer em panela, né? Em escala menor, para depois reproduzir na fábrica, né? Legal. Então, Fábio, acho que a cervejaria artesanal e juiense, ela é a tua cara, ela tem memórias afetivas da tua família, tem a tua luta e a tua batalha. Queria que tu falasse da Fábio dentro de todo esse processo. Ele não começa somente com a química, com a ideia, né? Sim, então, tudo que tu faz até chegar no processo de gestão, porque aqui no Encontro Empresarial a gente fala muito de gestão, né? Então, falar um pouquinho dessa tua trajetória, assim, que culmina nesse empreendedorismo puro, assim, digamos. Sim. Eu sempre digo, né? Tudo é construção, né? Então, o que eu vejo, assim, eu tive uma caminhada na empresa privada, na empresa pública, e eu me via muito inquieta. Né? Mas não é aqui, não é ali. Eu acho que tem alguma coisa que está se projetando aí para ser diferente. Eu tenho um exemplo dentro de casa do meu pai, que é empreendedor, né? Ele tem oficina, hoje não atua mais, em virtude da idade, né? Mas também chegou num momento, ele mesmo fala que chegou num momento que ele disse, não, agora eu vou abrir o meu negócio. Então já tem uma inspiração dali. Tem a inspiração de ver a mãe produzindo cerveja desde pequena, né? Então tem também esse link. E eu acho que essa inquietação, então, sempre querendo mais, fazendo coisas diferentes. Comecei, então, como entusiasta, né? Como eu falei ali, eu pensei, mas e por que não? E a outra coisa que eu percebi, a carência na nossa região no setor. Porque hoje temos cervejarias na região, temos sim, não são muitas. E, de novo, né, trazendo a questão cultural, eu pensei, mas o que as pessoas precisam provar, precisam conhecer? Como é que as pessoas vão conhecer o que é cerveja artesanal sem provar, sem entender? Então aí vem os eventos, onde você consegue falar, trazer o diferente. Vem uma harmonização com a gastronomia, que tu consegue mostrar o diferencial ali. Então, assim, o que eu vejo... O que me levou para isso é uma inquietude mesmo, né? Então, empresa privada não me identifiquei, empresa pública também não, então vamos empreender, né? Então, como o jargão de todo, né, empreendedor é matar o leão por dia, não é fácil. Mas, assim, eu tô feliz, assim, porque eu consigo... inventar muita coisa, vamos supor, claro que nem tudo que a gente inventa vai vender, né? Porque o comércio não é assim. Se fosse por mim, eu produziria só IPA, porque é o que eu gosto de tomar. Mas não é por aí. Tu tem que entender muito do comércio, mas assim, é como tu falou, a questão da gestão. Isso é um mundo novo para mim. Gestão e comercial, porque eu vim muito do operacional, né? Eu trabalhava fábrica, tanto na empresa privada quanto a pública, também não deixava de ser uma fábrica. Então, é um outro estilo de trabalho, tu tem uma visão muito mais do fazer a coisa acontecer, mas e a gestão, e a administração, e o financeiro, e o comercial. Mas é isso, é aprender todo dia e seguir em frente. Que bacana. Diferenciais, então, por que consumir a marca de vocês em nível de local? O que difere de outras grandes marcas, digamos assim? Sim. Porque a gente aqui no Encontro Empresarial, Fábio, a gente traz muito... Acho que não teve uma empresa que não passou por aqui, assim, que teve o orgulho de dizer, somos de Juí, mas estamos ali também. Somos de Juí, mas estamos no estado. Sim. Somos de Juí, mas estamos na América, né? Então, essa questão, assim, o produto de vocês vai longe, tá só começando, sim, né? Sim. Como conseguir trazer essa diferenciação de por quê? Por que vocês? Por quê? Sim, batendo de novo na questão cultural. Eu acho que é isso. Porque a gente vive, a gente respira a cultura cervejeira. Como eu falei, tem uma história por trás do rótulo, tem todo um estudo atrás daquele estilo.
E, de novo, a gente tenta focar no regional, o que tem aqui que a gente pode utilizar para ter uma memória afetiva, uma experiência diferente. É o diferente que nos move. Então, por que Schwetzbier? Porque você vai ter sempre um produto de qualidade. De novo, eu já me questionaram uma vez numa outra entrevista. Qual é o diferencial? Pode parecer clichê, é qualidade. Mas por que qualidade? Porque é um chopp que você não vai ter dor de cabeça no outro dia. É algo que tu pode tomar, experienciar. Eu quero agora provar com esse prato, porque eu sei que tem notas disso e daquilo que harmoniza com aquilo lá. Então, a gente tenta... É o diferente. A gente bate em cima da tecla do diferente. E, por exemplo, esse ano a gente já tem... Nós vamos trazer, no mínimo, 3 estilos diferentes para a feira. Então, algumas coisas estão sendo finalizadas ainda. E é isso. A gente trabalha... O nosso diferencial é ter sempre estilos novos. Eu já provei esse aqui, mas agora tem outro. Eu quero ver o que vocês trazem ali. E tentar sempre valorizar e fazer o link com o local, né? Cultura eu acho local. Isso mesmo. Porque a gente tem que... E Juí tem uma história muito rica, né? Então, a gente tem que valorizar a nossa cultura aqui. E sendo ijuiense, então, né? Tem que trabalhar forte em cima disso. Eu sei que a gente já falou muito, né, por aqui, mas tu começaste muito antes da gente começar a gravar, né, falar da palavra experiência. Então, finaliza pra gente aqui como que você descreveria a experiência do teu público em fazer esse consumo com a Schwetzbier, ou, de repente, a tua própria experiência, né, já que tem amor, já que tem memória, já que tem aí trabalho, suor, mas tem essa parte de paixão do olho brilhar também. Isso, é. Bom, a gente é sempre suspeita, né, assim, falar alguma coisa, né, como uma vez eu tive fazendo uma degustação acho que foi no Open aqui, e o pessoal disse assim, parece que tu tá apresentando um filho, né, mas não deixa de ser verdade, e obviamente não é só com o nosso ramo, né, qualquer pessoa que tem um produto que tu fez parte desde a criação no começo, tu vai tratar dessa forma, né, e até em alguns momentos é difícil de tu, a parte comercial faz tu mudar um pouco tua visão, um certo desapego, né? Mas são situações que a gente vai aprendendo. Mas é isso, eu acho que vale muito a pena, assim, as experiências, porque o que é a vida se não são as experiências, né? Todo dia você está experienciando algo novo. Então, se não é esses momentos de descontração ou que tu está estudando, por exemplo, fazendo um curso de sommelier, eu acho fantástico, é o próximo curso que eu quero fazer. Para mim conseguir trazer essa informação hoje que eu tenho... digo que é um pouco pequena a informação que eu tenho sobre a harmonização, então eu quero estudar um pouco mais sobre isso. Eu entendo muito da produção, né? Então, isso só vai agregar na experiência, né? Então, não só na minha, enquanto eu estou provando em casa alguma coisa, mas para mim poder levar isso para o cliente. Então, eu vejo assim, que como eu disse, né, a vida é feita de experiências, então permita-se ter essas experiências de provar algo diferente, né? É uma experiência sensorial diferenciada, né? Que vale muito a pena. Que bacana, o encontro empresarial de hoje com a Fabiane Schwed, ela que é química e cervejeira, sócia proprietária de uma ponta até a outra, né, da Schwetzbier. Então, Fábio, a gente vai para os momentos finais do nosso encontro de hoje. Temos aí uma série de quadros de pergunta bate-volta ainda. Então, uma homenagem hoje que você faria em relação a esse nível empresarial de vocês? Eu acho que seria aos meus pais, porque, como eu disse, né, a raiz, né, eu venho do exemplo da minha mãe já produzindo, né, desde muito tempo, e o exemplo do meu pai enquanto empreendedor, né? Então eu acho que a homenagem seria para eles. E a marca leva o sobrenome da família, né? Então tem isso também. Que até muitas pessoas dizem, mas por quê? Mas que é algo mais forte, mais tradição do que trazer um sobrenome para a marca de um produto, né? De um chopp. Então... Que tem tudo a ver, super combina, Schwetzbier, vem da nossa região. Sou suspeita, mas super. Bacana. E Fábio, outra coisa, a gente tem aqui, como a gente fala muito de história, de trajetória, tem em algum momento desse processo aí que vocês se veem com alguma dúvida, com alguma questão que, bom, de que jeito que eu poderia... A gente sempre quer melhorar, né? Mas a gente tem aqui no Encontro Empresarial uma parceria com a Unijuí, com especialistas que trazem algum
algum conforto, alguma sugestão, alguma dica na prática em relação a algum assunto que cada ramo, que cada área que está aqui conosco traz, né? Então, para o ramo de vocês, Schwetzbier, o que os nossos especialistas, as nossas consultorias poderiam, então, auxiliar em algum tipo de desafio? Sim. Bom, como eu comentei antes, a gente sempre tem aquele olhar da inovação, né? Então, assim, eu estou inovando em receitas a todo momento, tudo mais, mas eu tenho uma coisa que está me deixando inquieta já faz algum tempo, assim, olhando para o ramo cervejeiro, e eu enxergo isso como uma dor nossa e de toda e qualquer cervejaria ou distribuição, né? Porque a distribuição está aliada à produção. Hoje, o nosso modelo de entrega e a disposição do produto lá na casa do cliente, a instalação em si, ela é toda manual, né? Uma pessoa precisa levar a chopeira até lá e fazer a instalação. E aí eu venho pensando muito sobre isso. Isso é uma forma de trabalho que existe há muitos anos, décadas, sei lá. Isso tem que acontecer alguma inovação nesse tipo de serviço. Então, isso está na minha cabeça já faz um tempo, assim. Como inovar nessa instalação, né, na entrega do produto na casa do cliente. Porque hoje, obviamente, o cliente quer conforto. Então, se você tem uma festividade na tua casa, nós vamos lá, instalamos a máquina, o chopp vai sair no copo no ponto. Mas, como eu disse, isso é um modelo de negócio já de bastante tempo, funciona dessa forma. Como trazer a inovação para dentro dessa parte? Até porque, assim, vamos olhar para o outro lado operacional agora. A mão de obra está cada vez mais difícil. Isso é uma dor de qualquer setor, né? E o nosso setor, ele trabalha muito no final de semana, né? Então, porque a demanda de eventos e tal maior é final de semana. E aí você tem essa dificuldade de encontrar uma mão de obra que esteja disponível para o final de semana. E até porque tem a questão de plantão, que você também tem que ter, né? E aí, né? Então, assim, eu venho pensando muito sobre isso. Como trazer inovação para dentro disso, né? Porque, como eu disse, a gente inova em receitas a todo momento, mas não é só isso, né? Então, como mudar esse modelo que já vem há tantos anos da mesma forma? É uma inquietação que eu tenho aí. Para melhor atender, buscando essa qualidade. Sempre buscando qualidade, exatamente. Bacana. Essa é a nossa consultoria com a Unijuí aqui no Encontro Empresarial. Desafio Empresarial. Olha, a tua inquietação, ela é muito pertinente e mostra justamente o olhar de inovação que esse setor precisa ter. A gente sabe que a inovação, ela não acontece só no produto final, no caso, as receitas das cervejas, mas também nos processos e no modelo de serviço. Quando nós olhamos para a logística da distribuição e da instalação da chopeira, o ponto central é como gerar conveniência para o cliente, ao mesmo tempo em que a gente vai reduzir a dependência da mão de obra, que ela é escassa e muitas vezes indisponível nos finais de semana. Essa é a grande questão. Então, uma linha de inovação possível está na padronização e simplificação da instalação. Por exemplo, trabalhar com chopeiras mais leves, de acoplamento rápido, onde o próprio cliente, com um pequeno guia em vídeo ou um QR Code, ele consiga fazer a montagem básica sozinho. Isso vai diminuir a necessidade de sempre ter um técnico disponível e vai gerar autonomia para esse consumidor. Outra possibilidade é pensar em kits de autoatendimento, em que a chopeira, o barril e as conexões já chegam pré-montados, bastando apenas plugar a energia e abrir a torneira. Esse formato já vem sendo testado em alguns lugares e pode reduzir bastante essa carga operacional. Aqui no Brasil, por exemplo, algumas microcervejarias de São Paulo já trabalham com chopeiras portáteis plug and play para festas pequenas, entregando o kit pronto já para o cliente instalar. Ele chega em casa e já instala, né? E na Argentina, em Mendoza, algumas distribuidoras de cerveja artesanal começaram a oferecer modelos já mais compactos, né, de chopeira elétrica,
onde o próprio cliente vai realizar essa instalação, sem a necessidade de um técnico especializado. Também nós podemos olhar para o lado digital. Alguns sistemas de agendamento e monitoramento que indiquem em tempo real se a chopeira está funcionando bem, se há algum vazamento ou problemas de pressão, evitando alguns deslocamentos desnecessários da equipe técnica, por exemplo. E claro, ainda tem um caminho de parcerias logísticas. Muitas vezes a inovação ela não está em reinventar sozinho, mas em compartilhar frota, pontos de retirada e até parcerias com empresas de eventos, que já têm uma estrutura de entrega e montagem. O que eu quero destacar é que a inovação nesse setor, ela vai além da receita da cerveja. Ela pode transformar o serviço em algo mais escalável, leve e sustentável, tanto para o cliente quanto para a empresa. É um grande desafio, mas justamente está aí a oportunidade de diferenciar o negócio e liderar um novo modelo dentro do mercado. Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. E seguindo por aqui, Encontro Empresarial, a gente recebendo a Fabiane Schwed, ela que tem a formação em Química, ela é cervejeira, tem tantos outros hobbies que se juntou para trazer aqui para nossa região essa identidade, né, na Schwed's Beer. E a gente vai finalizando esse nosso projeto, esse nosso programa, esta edição, numa parceria aí com a ACI, Rádio Unijuí FM, no rádio, 8 da manhã de sábado, às 10 da noite, reprisa no domingo, e depois nos outros canais de comunicação da Unijuí FM, que é o Spotify e o YouTube. E a gente quer finalizar com uma música, Fábio. Então, sim. Geralmente as pessoas escolhem, a gente recebeu o pessoal do agro, que tinha mais aquela pegada nativista, sim, né? Então, traz o teu pedido musical aqui na 106.9, que a gente gosta muito de música, e esse sim, programa não ia ser diferente. Com certeza, com certeza. Bom, quando pensei sobre a música, né, a pegada da cerveja artesanal geralmente está relacionada ao rock, né? Mas eu me lembrei de uma música que eu escuto muito em festivais, em Porto Alegre, geralmente, do blues etílicos, né? Puro Malte é o nome da cerveja. Venha calhar, isso. É bacana porque ela fala dos estilos e ela fala, eu só quero puro malte, né? Então ela reforça o que a nossa marca traz, né? Porque obviamente que a gente não está aqui para falar de outras marcas, não é isso, mas a cerveja artesanal ela tem essa diferenciação na qualidade porque ela é puro malte, né? As comerciais trazem outras misturas dentro da legislação, que é ok, pode ser feito, mas o diferencial é esse, né? Então por isso eu pensei, acho que essa música tem tudo a ver com a pegada da empresa. E a gente encerra então a programação de hoje. Fábio, te agradecendo, sim, fica à disposição os microfones para você. Eu gostaria de fazer um convite também. Perfeito. A convidar toda a região para participar da ExpoFest, né, 2025, então, que vai acontecer de 9 a 19 de outubro. Estaremos com um espaço bem bacana esse ano, assim, maior, e vai ser o Beer Garden Schwed's Beer, né, uma pegada alemã, né, um jardim da cerveja ali com várias atrações. Cada dia a gente vai trazer uma atração diferente para trazer o que novamente? Experiência, identidade, cultura e amor pelo negócio. Isso mesmo. Então fica o convite a todos, né? E se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, também tem nosso Instagram, né? @Schwed'sBeer. E ficamos à disposição aí para qualquer dúvida. Bacana, foi um bate-papo muito bacana no Encontro Empresarial da semana. A gente agradece a Fábio, agradece aqui a Schwed's Beer, que esteve presente conosco em mais uma edição aqui do projeto. E a gente se despede agradecendo a audiência aí e lembrando que na próxima semana tem mais Encontro Empresarial aqui pela Rádio Unijuí FM. Até lá. Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM.